Olá, eu sou a Amanda e você está no De Frente com o Mal. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar os sininhos aqui. Esse canal é novo, né? Mas esse quadro já fazia parte de um outro canal e resolvemos separar agora. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição a playlist com os vídeos que tinha lá no outro canal, no Geek em Cena, para que vocês conheçam, né, melhor o nosso trabalho e vejam outros casos que nós já falamos lá. Nós resolvemos separar e colocar só os casos criminais nesse canal porque a gente achou que estava destoando demais do outro canal. Eu peço desculpas também pela minha voz, eu estou um pouco resfriada, mas espero que vocês gostem do vídeo. Esse é um caso muito intrigante sobre um cara que foi uma figura muito popular em Las Vegas. 6 de abril de 2008, James Barrier, também conhecido como Buffalo Jim, uma figura bem conhecida em Las Vegas pelo seu trabalho como mecânico e lutador de luta livre, foi encontrado morto em um quarto de motel. No dia anterior, Jim, ao sair de casa à noite, avisou a filha que ele ia jantar com um amigo e que retornaria até meia-noite. Sua filha tentou contato com ele algumas vezes durante a noite, mas não obteve resposta e até achou estranho, porque o pai nunca deixava de atender suas ligações. No dia seguinte, uma camareira foi fazer a limpeza dos quartos e bateu no quarto e, não obtendo resposta, ela resolveu usar o cartão dela e abrir. Aí ela viu que a pessoa estava dormindo. Só que ela retornou mais vezes e viu que a pessoa não saía daquela posição. Foi então que ela chamou uma outra camareira. Elas sacudiram o Jim e perceberam que ele não dava resposta, então chamaram a polícia e infelizmente Jim estava morto. A polícia então entrou em contato, com as filhas para que elas fossem lá para reconhecer o corpo. Lá elas confirmaram que era mesmo Jim, mas por que esse caso é um mistério? Assim que receberam, os pertences do pai, a polícia ela não esclareceu muita coisa para as filhas. Só entregaram um envelope com os pertences dele. Aí foram logo vasculhar, o celular dele para ver se de repente encontravam alguma pista, um último contato, algo do tipo. Lá elas encontraram uma mensagem de voz de uma mulher que se chamava Lisa. Ela mandou uma mensagem de voz perguntando se estava tudo bem, se identificando, e perguntando se estava tudo bem. E elas retornaram a ligação, você deixou uma mensagem de voz pro meu pai e tal. Você conhecia meu pai? O que foi que aconteceu com ele? Aí a Lisa, já muito nervosa, disse que não conhecia nenhum Jim e desligou. Mas quando ela foi interrogada pela polícia, ela foi e contou toda a história, disse que ela era uma amiga de longa data do Jim e que eles foram se encontrar porque um amigo dela queria vender uma moto e esse amigo estava querendo vender essa moto pro Jim. E por isso que eles se encontraram, e depois eles foram para um motel juntos. Lá eles estavam fazendo jogos sexuais. Aí a Lisa foi e percebeu, assim que o Jim deitou na cama, que ele estava tendo uma convulsão e botando a mão no peito, apertando. Ela se apavorou com aquilo, foi embora, pegou um táxi para onde estava o carro dela, que foi onde o Jim pegou ela, para dar carona até o motel e foi embora. Mas esse suposto homem, essa suposta moto que estava sendo vendida, nunca foi falada sobre. Qual é o nome desse homem? Onde é que estava essa moto? Se ele tinha ido lá comprar. E é muito estranho, você ser uma amiga de longa data da pessoa e deixar ela lá passando mal, não pedir um socorro, não chamar a polícia, não avisar nem ninguém no motel. E as coisas foram ficando ainda mais estranhas. Nas fotos das evidências e nos registros, contam 2 celulares. E nenhum desses 2 celulares que conta lá no registro, e tem foto também, é o de Jim. E esses 2 celulares nunca foram recebidos pelas filhas. Somente o celular de Jim mesmo. E é um pouco estranho que esses celulares tenham simplesmente desaparecido, De repente, se analisassem melhor esses 2 celulares, poderiam encontrar mais pistas. E no registro do motel também, foi possível ver que utilizaram um cartão de convidado, não foi um cartão de funcionário. Foi um cartão de convidado
que utilizaram para entrar naquele quarto onde Jim estava 7 minutos antes dele entrar. E a Lisa, a mulher que estava com o Jim no quarto, trabalhava num clube de striptease que era vizinha à oficina do Jim. E ele teve diversos problemas com o dono desse clube. O clube de striptease chamado Crazy Horse Tour era comandado por Rick Rizzolo. Rick Rizzolo insistia que Jim abrisse mão da oficina dele e da escola de luta livre para que ele pudesse expandir os seus negócios. Mas ele não queria pagar nenhum centavo por isso. Ele queria que o Jim simplesmente abrisse mão para que ele expandisse os negócios dele e pronto. Só que o Jim tinha 4 filhas para sustentar. Obviamente ele não ia abrir mão do negócio dele e ficar sem nada. Por isso se criou uma briga muito grande entre eles dois. Por diversas vezes o Jim teve que tirar dinheiro do bolso para consertar carros que deixaram lá na oficina dele, porque simplesmente destruíam os carros enquanto ele ia de noite, né, para casa para descansar. Vandalizavam esses carros, quebravam totalmente. E por causa disso também o Jim perdeu muitos clientes. O Rick tinha diversas queixas na polícia por extorsão, sonegação de imposto, já que muitas pessoas que iam no clube pagavam em dinheiro. E o Rick ele também tinha envolvimento com a máfia. E havia diversos relatos de violência por parte dos seguranças do clube. Um turista chegou até mesmo a ficar tetraplégico depois de ser espancado por causa de divergências de pagamento. O Rick Rizzolo chegou a ser condenado por extorsão e essa prisão só aconteceu graças ao Jim. Ele colaborava com o FBI, né, escrevendo diversas cartas com relatos que ele ouvia de pessoas que passavam ali pelo clube. Ou seja, o Jim era a principal testemunha nesse caso. Jim recebia muitos telefonemas de números desconhecidos ameaçando de matá-lo. Mas ele não levava muito a sério, embora ele já tenha comentado com uma das filhas dele que se por acaso ele fosse morto, provavelmente eles tentariam passar como uma overdose e usariam uma mulher para isso. Inclusive no dia anterior da sua morte, ele recebeu uma carta pedindo para que ele tomasse muito cuidado com o Rick. O Rick foi condenado por 1 ano, né, por extorsão, graças à colaboração aí do Jim, mas ele acabou ficando apenas por 10 meses por bom comportamento e foi para a prisão domiciliar. Mas essa prisão domiciliar durou apenas 1 semana e terminou justamente no dia 4 de abril. Um dia antes do Jim ir para o motel. O Jim teve sim seus problemas com droga nos anos 80, mas ele estava limpo e ele se orgulhava muito disso. Logo quando a autópsia saiu e o exame toxicológico dizia que ele tinha uma quantidade absurda de cocaína no sangue, todo mundo estranhou. E a anotação que ficou no registro foi que, como ele era cardíaco, o coração dele não teria aguentado a quantidade tão alta de cocaína que foi ingerida. Havia um pó branco no seu nariz e na barba, mas eles nunca chegaram a testar esse pó para ver se era cocaína mesmo, o que era muito estranho, porque em nenhum outro lugar do quarto havia mais esse pó branco. Outras situações nesse caso são estranhas. O Jim tinha um carro que ele amava e usava sempre, inclusive ele estava com ele nesse dia. Mas quando as filhas dele pegaram lá seus pertences com a polícia, tinha a chave do carro, tinha a carteira, tinha o registro do motel, mas curiosamente o carro não estava na garagem do motel. Elas deram voltas e voltas e voltas ali pela garagem, a polícia também, e não encontraram o carro. Mas curiosamente, mais tarde um sargento da polícia ligou para elas pedindo para que elas buscassem o carro, porque o carro estava lá na garagem do motel. Ou seja, o carro apareceu magicamente e minuciosamente limpo, já que a polícia não encontrou nem um fio de cabelo, nem ao menos impressão digital nele. Jim também tinha o hábito de andar com muito dinheiro e sempre com as notas abertas. Mas quando as filhas dele receberam a carteira dele, essa carteira tinha apenas uma nota de $1 que estava dobrada. E essa mensagem é comumente passada pela máfia, que quer basicamente dizer que, olha, nós te pegamos, você se deu mal. Com a morte do Jim, o caso do Rick foi encerrado, já que ele era a principal testemunha. As filhas do Jim ainda esperam por um desfecho, já que para elas é bem claro que o pai foi morto. As teorias são: deixaram o Jim numa posição vulnerável e o forçaram
a usar cocaína. Talvez alguma outra substância pode ter passado ali despercebida. E aí então a cocaína tenha sido administrada de forma forçada. Ou ele pode também ter recebido aí um papelote de cocaína com concentrações muito mais altas do que ele esperava que tivesse e ter sido enganado dessa forma. A Lisa possivelmente o atraiu para o motel por algum motivo. Talvez tivesse mais uma outra pessoa lá no motel que tenha entrado, né, com o cartão de acesso 7 minutos antes, ou talvez ela tenha deixado alguma coisa para Lisa lá no quarto utilizar depois. Mas sem provas, né, é muito difícil provar essa colaboração dela. Talvez alguém possa ter matado como uma forma de presentear o Rick para comemorar a sua liberdade, uma forma de favor para ele. A situação foi totalmente suspeita e deveriam ter tratado como homicídio. Nós nunca saberemos se ele foi forçado a usar cocaína ou se ele consumiu cocaína de outra forma e colocaram um pó branco no nariz e na barba dele para fingir que era cocaína. A única esperança mesmo para resolver esse caso é que apareça alguém dando todos os detalhes dele, alguém talvez próximo de quem cometeu o crime, ou resolva simplesmente confessar a sua participação no crime. Mas como os indícios pesam para o Rick e ele tem lá um envolvimento com a máfia, dificilmente nós teremos a solução, porque a pessoa não vai ter coragem de abrir a boca para falar sobre o caso. Então esse foi o caso de hoje. Esperamos que um dia as filhas de Jim possam finalmente encontrar respostas. Se por acaso você tem amigos que gostam também de casos criminais, compartilhem com eles esse vídeo e deixem um comentário nos dizendo o que vocês acham que aconteceu. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!